Olá, diamante! Hoje eu tô aqui para falar para vocês dicas práticas para trabalhar alguns pontos de melhoria de cada perfil. Vamos lá? Bom, no executor, nós sabemos que um grande ponto de melhoria do executor são os relacionamentos, é como ele lida com as suas relações. Então, como eu posso, Andréia, traçar um plano de ação para melhorar essa questão no meu executor? Primeira coisa, se interesse pelos outros, se interesse verdadeiramente pelos outros. Veja mecanismos e estratégias para demonstrar o seu amor, para demonstrar o seu sentimento, para demonstrar o seu interesse pelos outros. Procure ouvir mais, comece a se colocar mais no ponto de vista do outro, comece a se sentir mais na pele do outro, tenha mais empatia, né? Trabalhe mais essa questão mesmo de compreender por que o outro age daquela forma. Vamos lá agora, uma dica do comunicador. O comunicador tem aí um X da questão na produtividade, no foco, nessa questão da organização, do planejamento. Então, como é que eu trabalho isso, Andréia? Eu trabalho isso através dos mini hábitos, né? Talvez seja difícil ali eu de uma vez só fazer uma ação drástica, mas eu posso traçar mini hábitos. Comunicador, que mini hábitos, quais pequenas tarefas, pequenas rotinas eu posso colocar no meu dia a dia para que eu possa construir aos poucos uma rotina mais focada, mais produtiva. Um exemplo seria o método Pomodoro, mas um método Pomodoro adaptado. Então, comunicador, começa a observar quanto tempo geralmente você consegue se concentrar em determinada tarefa e começa a traçar momentos de pausa entre as tarefas. Isso pode te ajudar muito, tá bem? Outra coisa, evite ao máximo as distrações, porque muitas vezes passa aqui uma borboleta, um passarinho, o comunicador já está voando junto. Então, evite ao máximo, elimine ao máximo as distrações, tá bem? O planejador. O planejador é um perfil que tem um pouquinho de dificuldade com mudanças repentinas, mudanças rápidas. Como que eu trabalho isso então, Andréia? Comece a trilhar um caminho de pequenas mudanças, né? Mini mudanças diárias. O que eu posso fazer de diferente hoje daquilo que eu faço diariamente na minha rotina? E assim o meu cérebro começa a se acostumar, a se adaptar com pequenas mudanças diárias. Outra questão é a opinião dos outros. Para o planejador é muito difícil lidar com a opinião dos outros. Então começa a se conhecer melhor, trabalhe mais o seu autoconhecimento, porque uma vez que a sua identidade estiver fortalecida, a questão da opinião dos outros, da aprovação dos outros, começa a ficar um pouquinho mais de lado, um pouquinho mais abrandada aí na tua forma de se comportar, na tua forma de ver a vida, tá bem? Foca naquilo que você controla, não foca naquilo que o outro tem que fazer ou que as circunstâncias fazem com que aconteça. Foque naquilo que você pode fazer, naquilo que você controla. Aquilo que você não controla, você não controla, tá bem? E em relação ao analista, nós temos aqui a questão principalmente do perfeccionismo. Aquela frase do feito é melhor que o perfeito é uma frase muito oportuna para usarmos com os analistas, porque muitas vezes ele espera ficar perfeito para entregar aquele trabalho, fazer alguma coisa na própria vida pessoal. Então não espere ficar perfeito, tá bem? Faça, comece a agir mais, né? Planejar é importante, pensar é importante, mas comece a externar um pouco mais essas suas ideias, comece a matar as ideias e transformá-las em ações, que aí sim você começa a ter pequenos avanços. Claro, um pouquinho de cada vez. Hoje eu consigo entregar o trabalho revisando uma vez só, amanhã eu consigo já entregar com uma vírgula ali que eu sei. Então assim, começa a trabalhar o seu perfeccionismo. Como que eu posso trabalhar então o meu perfeccionismo? Faça, corrija e adapte a sua maneira de pensar, a sua maneira de fazer, tá bem? Outro ponto de melhoria muito intenso é a questão mesmo de lidar com os confrontos. Os analistas têm muita dificuldade de lidar com os confrontos, porque tem até um pouco de associação ali com esse medo, né, de falhar, de errar, o medo do meu trabalho, do processo que eu me inseri,
ter tido alguma falha, de não ter antecipado o suficiente. Então, olha, analista, faz assim, tem confrontos que são necessários. Começa a pensar na intenção positiva dos confrontos. Então, muitas vezes é necessário confrontar aquela ideia, aquele comportamento. Nós não estamos aqui falando de ir contra as pessoas, nós estamos falando aqui de ideias, de comportamentos. Às vezes é necessário confrontar naquela situação para que até mesmo a outra pessoa tenha oportunidade de crescer. Quantas vezes a gente se cala e o outro fica prejudicado porque ele não sabe que errou, ele não sabe que precisa ser melhorada aquela determinada atividade e ele continua no erro porque ele não teve ninguém ali para orientar. Então, tem confrontos que são necessários. Claro, com muita assertividade, com muita empatia, sempre se colocando no lugar do outro. Escolha suspender o julgamento, porque o analista também tem uma mania de julgar os outros. Então, sempre pensando do ponto de vista positivo, do ponto de vista de acrescentar, ok? Espero que tenham gostado. São dicas práticas de formas que nós podemos trabalhar os pontos de melhoria. Um grande abraço, até a próxima!